Bora, 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 minha gente! Começar esse dia assim, ó, super animado, sou happy! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo que tá aí, me dá um bom dia aqui no YouTube, no Instagram, fala comigo pra ver quem é que tá aí! Vamos falar hoje de um tema muito importante, que é revisão integrativa. Como que a gente pode otimizar o nosso tempo na hora de produzir cientificamente? Eu me chamo Ana Godoy e eu ensino as pessoas a escrever um artigo científico em um mês. Se você não me conhece ainda, estou aqui mais que apresentada. E eu sou professora de graduação, residência, mestrado e doutorado. Então, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso encontro de hoje, para que a gente comece esse momento de escrever cientificamente. E quem sou eu? A pessoa que se tornou especialista em revisão. Isso mesmo, durante todos esses anos eu foquei, além de aprender muito sobre os artigos originais de pesquisa de campo, DataSUS, em revisão sistemática e revisão integrativa. E é isso que eu quero abordar no dia de hoje. O que a gente pode fazer, o que a gente pode potencializar na nossa jornada. Então, quem tá aí, me dá um oi, fala de onde vocês são, quero conhecer vocês. Me falem aí. A Bárbara já me deu um bom dia aqui, o Samuel também. Então, me contem de onde vocês são, que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, sobre revisão integrativa. O que isso expressa pra gente? O que isso representa na nossa prática? A revisão integrativa é o primeiro passo para a gente entender a literatura científica. Então, anota essa aí. E por que é legal a gente pensar nisso? Por que é legal a gente entender a revisão integrativa como esse primeiro passo? Porque a gente começa a estabelecer a organização de ideias. Rio de Janeiro, adoro demais o Rio de Janeiro. Eu passava a minha infância aí, vários momentos, inclusive de férias. Goiás, aqui pertinho de mim, Paula, aqui do Goiás, Manaus. Já fui 2 vezes em Manaus, adoro Manaus, muito quente, hein? Mas eu adoro Manaus. Então, quando a gente está aqui pensando de forma mais prática, objetiva nessa revisão integrativa, a gente está pensando substancialmente em quê? Em sintetizar a informação. Quando eu quero sintetizar a informação, eu quero escolher as evidências que existem sobre um determinado tema. Mas aí a gente precisa começar a resgatar alguns pontos dessa nossa construção. Ponto número 1, revisão sistemática e revisão integrativa são diferentes, não é a mesma coisa. Se você ouviu por aí dizer que era a mesma coisa, tá errado. Revisão integrativa e revisão sistemática têm finalidades diferentes e têm estruturas diferentes, embora algumas etapas sejam parecidas. Então, o primeiro passo que vocês vão aprender aqui no dia de hoje é isso, é que a gente não pode dizer que revisão sistemática e revisão integrativa é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar em uma síntese de evidência. Alguém já ouviu falar com esse termo síntese de evidência? Me fala aí, que eu quero saber se vocês já ouviram esse conceito, essa ideia para a gente interagir. Mas é planeta Terra, Roberta. Ok, planeta Terra redonda. A Roberta tá me contando aqui, gente, que ela é do planeta Terra. Bom dia, Sandra. Então, alguém sabe o que é síntese de evidência? O que isso expressa na nossa prática? Se sabe, coloca aqui para mim no bate-papo que eu quero ver o que vocês sabem sobre isso. Todas as vezes que a gente vai pensar em síntese, a gente vai pensar em resumo. A gente vai pensar em qualificação da informação. E por que é legal a gente ter isso claro em mente quando nós estamos construindo uma revisão integrativa? Porque a gente vai captar na literatura esse tal resumo. Por exemplo, um artigo científico expressa o quê? Uma síntese de uma pesquisa.
Então, esse tipo de artigo que expressa uma síntese de uma pesquisa, a gente chama na prática de artigo original. E a gente começa a diferenciar isso, a entender, então o artigo original é aquele em que eu fui lá e fiz uma pesquisa de campo. Tem essa característica, tem essa visualização prática. Então, se eu fui lá e fiz uma pesquisa de campo, é um artigo original. Ou, se eu fui lá e peguei um dado secundário, o que é um dado secundário? De um banco público que está disponível e que nós podemos utilizar, como, por exemplo, o DataSUS, a gente também vai chamar isso de artigo original. Já a revisão é o quê? Da literatura como um todo. A revisão da literatura é um processo em que a gente faz o levantamento de sínteses de evidências. E essa síntese de evidência pode ser esse artigo original, que é um resumo de um resultado de uma pesquisa. Essa síntese de evidência pode ser outra revisão que foi construída sobre um determinado tema. E ainda assim, essa síntese da evidência pode ser algo que não está assim, diretamente previsto que a gente imagine na ciência, como, por exemplo, um relatório pode ser uma síntese de uma evidência. E por que eu estou falando isso? Porque a síntese da evidência não exige da gente, essencialmente, que tenha passado por algo que se chama revisão por pares, antes da gente adentrar aí nesse universo de revisão integrativa. Então, qualquer informação que ela tenha um caráter científico, mas não necessariamente tenha passado por uma revisão por pares, é uma síntese da evidência. Então, por exemplo, o nosso TCC, a nossa dissertação, a nossa tese, o nosso relatório técnico do trabalho, se tiver sistematização de etapas, e essa sistematização de etapas expressar uma evidência, a gente vai considerar isso como uma síntese de evidência. E por que é importante a gente ter isso claro? Porque na hora que a gente transpõe essa informação para uma revisão, a gente vai considerar qualquer tipo de evidência científica gerada, apesar de não ter essencialmente passado por uma revisão por pares. A síntese da evidência, que é um artigo científico, por exemplo, que passou pela revisão por pares, tem mais crédito na ciência. Por quê? Porque pessoas, de forma independente, avaliaram aquele artigo, consideraram e julgaram pertinente o que estavam ali, o que estava escrito ali para uma publicação científica. Já quando você tem uma evidência que não passou por uma revisão por pares, você não tem esse julgamento externo científico. Não, mas eu passei por uma banca, a banca avaliou. Não, a banca te conhecia. Então, como a banca te conhecia, a banca sabia o que era o seu trabalho, estava ali com você diretamente, ela não foi completamente imparcial. A banca de defesa, ela tem um papel, sim, de trazer uma contribuição substancial para aquilo que a gente faz, mas é difícil ser totalmente imparcial quando nós estamos assim, frente a frente, quando nós estamos olhando para o autor. Então, a banca não é totalmente imparcial. Eu costumo dizer que a verdadeira prova que nós temos de que o nosso trabalho ele realmente foi aprovado é quando a gente tem esse artigo publicado. E é nosso dever, inclusive, publicar, porque é muito trabalho, muitos anos, é muita coisa a gente fazendo para chegar no final do jornada não publicar, parar e deixar para lá, tá? Então, esse tipo de síntese da evidência, que é o nosso TCC, que é a nossa dissertação, que é a nossa tese, que é o resumo de congresso, por exemplo, a gente chama isso de literatura cinzenta. É um nome diferente, né? Por que que é diferente? Porque é uma literatura que não passou essencialmente por uma revisão por pares e por uma crítica científica. Bem, sabendo disso, dito tudo isso, a gente vai começar a adentrar em um outro universo, que é o quê? A revisão integrativa.
O que a revisão integrativa ela quer dizer para você na prática? Ela quer reunir toda essa síntese de evidências que existem, todas elas que existem, revisão, relatório técnico, documento institucional, a pesquisa original, o resumo de congresso, tudo que existe, e compilar isso em um artigo científico. Então, o primeiro passo de diferenciação de uma revisão sistemática para uma revisão integrativa é a revisão sistemática, gente, eu só uso exclusivamente pesquisas, ou seja, resultados de pesquisas de campo. Eu não posso usar outro tipo de evidência. Só recebe, não achei uma revisão, vou usar a revisão? Não, não pode. Revisão de revisão recebe outro nome, tá? Que é overview. Não, neste caso você vai fazer uma revisão sistemática, todos os trabalhos incluídos na sua revisão sistemática precisam ser resultados originais de pesquisa de campo. Então, se você tem esse resultado de pesquisa de campo, pode ser um resumo de congresso, pode ser um relatório técnico, mas é resultados, você pode incluir numa revisão sistemática, porque a revisão sistemática também abarca a literatura cinzenta, abarca tudo que foi publicado. Já na revisão integrativa, eu posso reunir qualquer tipo de evidência existente, ou seja, eu posso reunir o quê? Posso reunir aqui a minha informação, o meu dado compilado, o que existe na literatura, o que pode ser posto de maneira mais objetiva, o que um autor entendeu sobre aquele tema, o que foi percebido em relação àquele conteúdo. Então, na revisão de literatura, pensando no método da revisão integrativa, eu vou reunir tudo que existe. E aí a gente começa a entender os passos, gente, porque toda revisão sistemática e toda revisão integrativa tem método. Então, o que é um método? O método é o passo a passo. O que você deve fazer dia a dia? O que você deve fazer em cada etapa? Então, a revisão de literatura narrativa, como a gente chama, não tem método. Você chega lá na internet, maravilha, maravilha, vou pegar a informação que tem lá na internet e vou colocar aqui. Então, você vai lá no Google, por exemplo, e localiza alguns artigos científicos. E fala, eu gostei, eu concordo com esse autor aqui. Esse autor aqui, ele é legal, realmente a ideia dele é fantástica. E você pega isso e coloca numa revisão. Você está fazendo uma revisão narrativa. Quando você não é imparcial na seleção dos seus artigos para incluir no seu trabalho, isso se caracteriza como uma revisão narrativa, que é o quê? O autor está interessado exclusivamente em mostrar aquilo que lhe convém. Então, se eu mostro aquilo que me convém, isso deixa de ser uma revisão integrativa ou uma revisão sistemática, dependendo do tipo de estudo selecionado, e passa a ser uma revisão narrativa. Então, você está narrando os fatos, você está contando aquilo sobre a sua ótica, sobre aquilo que você acredita e aquilo que outros autores acreditam que você concorda. Então, isso é uma forma de você ter informações, mas não é o melhor caminho. Por que não é o melhor caminho? Todas as vezes que a gente pensa em uma síntese, que a gente não olha os dois lados, a gente começa a trabalhar com a nossa conveniência. E aí isso não pode ser usado, gente, para eu tomar uma decisão. Como é que eu tomo uma decisão se é só do meu interesse, daquilo que eu acredito? Então deixa de ser evidência científica e passa a ser opinião. E opinião não funciona na ciência. Opinião reflete crença, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. E a ciência precisa de constatação. Então, quando a gente faz uma revisão dessa natureza, a gente quer contar, quase que não sai. A gente quer validar o que existe na ciência, a gente quer comprovar. Então, você vai conseguir visualizar isso de maneira mais prática e de maneira mais objetiva. Bem,
Então, todas as vezes que você estiver planejando uma revisão integrativa, você vai começar a entender o método. E o que é esse método da revisão integrativa? Vai abarcar etapas que vai permitir, de algum modo, que isso possa ser replicado por outras pessoas, porque a gente já começa a atuar de forma transparente, de forma clara, de forma objetiva. A gente já começa a atuar de um jeito em que as pessoas vão dizer: ah, eu posso replicar esse passo, eu posso fazer essa revisão integrativa. Então, o primeiro passo que você vai conseguir aí estabelecer na sua revisão integrativa, que você vai conseguir fazer na sua revisão integrativa, a primeira linha dessa jornada é como você vai localizar os seus artigos. Numa revisão integrativa, eu não posso localizar os meus artigos simplesmente no Google, tá? E se chegar lá no navegador, digitar a informação e pronto. Eu tenho que fazer o quê de maneira prática? Eu tenho que localizar bases confiáveis. E o que são bases confiáveis? Aquelas bases que a gente tem disponível, que é recomendado para que isso possa ser estruturado de uma maneira mais prática e objetiva. Como, por exemplo, a Biblioteca Virtual de Saúde, PubMed, Web of Science, Embase. A Daniele está perguntando, nisso entre o estado da arte e o estado do conhecimento? Sim, Daniele, a revisão integrativa é a melhor estratégia para você montar o seu estado da arte e estado de conhecimento. Por que a melhor estratégia? Porque você vai trazer isso de forma sistematizada porque você precisa. A gente tem que começar a mudar o nosso panorama, nossa forma de pensar cientificamente na hora de escrever um estado da arte. Por quê? A gente fica achando aquilo que nos interessa. E quando a gente fica achando o que nos interessa, passa a ser uma revisão narrativa. E a revisão narrativa, por ser uma opinião que a gente expressa por meio de outros autores e pela conveniência, é mais difícil de ser publicada. Então, a gente precisa trazer o quê como resultado? Precisa trazer essa síntese da evidência. Então, a revisão integrativa vai fazer com que você sistematize etapas, busque adequadamente na base de dados, conforme o seu objetivo. Então, não é uma busca sem direcionamento, é uma busca direcionada para a sua necessidade. E o que é essa busca direcionada? É em que eu monto algo que a gente chama de estratégia de busca. Então, anota esse nome. Sabe por quê, gente? Muitas vezes as pessoas acham que não montar a estratégia de busca é ruim, sabe? Então, a gente precisa entender que a visão da estratégia de busca é trazer aquilo que você precisa. Então, é por isso que a gente usa algo que nós chamamos na prática de operadores booleanos. O que são esses operadores booleanos? São aqueles operadores que a gente vai trabalhar de uma maneira mais prática e objetiva nessa construção. AND conecta palavras que eu quero unir de uma maneira mais objetiva. Então, por exemplo, se eu quiser avaliar educação infantil e desempenho escolar, eu vou avaliar dois eventos e eu vou ver o quê? Eu vou ver a sua conexão por meio desse operador booleano AND. Mas se eu quiser ver educação infantil ou aprendizado, eu vou usar um outro tipo de operador booleano. Vou usar o operador booleano OR. Por quê? Esse OR me ajuda a conectar que eu quero um ou outro. Então, a gente já começa a entender essa construção de forma estratégica quando a gente trabalha com isso. A Rosângela pergunta aqui, o que seria a revisão de escopo? A revisão de escopo é uma forma que a gente aplica na revisão integrativa, mas ela tem uma pequena diferença, que ela não exige da gente algumas etapas de avaliação como exige na revisão integrativa, tá?
Então, a revisão de escopo é você fazer uma revisão mais rápida, ou seja, você tem um número menor de bases de dados, você faz isso de forma mais objetiva e você também, que é um dos pontos que diferencia da revisão, e além disso, você vai trazer a síntese de algumas informações de maneira sistematizada. Mas tem etapas que não são cumpridas, como, por exemplo, você ter 2 revisores independentes. Não é obrigado ter isso numa revisão de escopo. O que são 2 revisores? Uma pessoa vai ler os artigos, resumos, etc. Outra pessoa vai ler e depois vai confrontar. Não há revisão de escopo, isso não é exigido. Você pode fazer sozinho. Deixa eu ver aqui, Andréia. Periódicos da CAPES também seria uma base de busca importante? Andréia, vou te dizer assim com toda sinceridade. No periódicos da CAPES tem as bases mais importantes. Eu não julgo que seja um espaço que você deva selecionar para fazer busca de forma rotineira. Escolha as bases estratégicas. Por quê? Eu não recomendo. Porque o periódicos da CAPES ele é voltado apenas para a produção nacional. Se você estiver fazendo uma revisão integrativa que você quer fazer um levantamento da produção nacional do Brasil, você deve utilizar o periódicos da CAPES, sim, sem dúvidas. Agora, se você quer fazer uma busca internacional, você deve pensar um pouquinho além. Você deve pensar em ter bases internacionais para isso. Então, ela é essencial? Depende do que você quer. Eu não uso periódicos da CAPES porque normalmente eu não faço buscas nacionais, eu não faço pesquisas nacionais. E além disso, o portal de periódicos tem algumas limitações de busca. Então você fica às vezes um pouco perdido. Então, o que é essencial depende de você, do que você quer. A escolha da base é conforme o seu tema e a área que você vai atuar. Agora, lá nos periódicos, você acessa muitas bases. Por exemplo, a Embase, que é uma base paga, a Sportdicos, que é outra base paga. Então, é importante que você tenha acesso, mas que não faça a busca diretamente pelo portal, mas sim nas bases que são disponibilizadas pelo portal. Daniele pergunta, existe algum programa para fazer essa revisão ou somente a estratégia e método utilizado? Existem programas, mas ela não faz a revisão sozinha, não dispensa o trabalho humano. Os programas, eles existem para ajudar a gente a acelerar esse processo, mas as estratégias de busca são construídas nas bases. Então, você precisa fazer isso, você precisa aplicar esse conhecimento, esse conceito na base de dados, entendendo essa conexão. Não existe um programa que monte para você as estratégias, não existe um programa que vai fazer essa parte, tá? Existe um programa que ajuda em algumas etapas. Bem, então na revisão integrativa você conseguiu visualizar esse universo da estratégia e você montar uma estratégia focada para a sua necessidade. Lá na semana do artigo científico vai ter uma mega surpresa para vocês, mas não vou contar porque já está chegando daqui a pouquinho. Então, aí a gente vai pensar o quê? Que quando a gente trabalha com essa informação, quando a gente trabalha com essa sistematização de etapas, a gente vai otimizar o tempo. Logo depois que eu passo pela revisão e construção da minha estratégia de busca na revisão integrativa, eu vou fazer o quê? Eu vou avançar para a seleção dos títulos, seleção dos resumos. Gente, nós não temos que ler o artigo completo. A gente tem que fazer uma triagem, uma falha que as pessoas cometem. Eu achei esse artigo, acho que esse artigo aqui ele é interessante, eu vou incluir esse artigo aqui no meu trabalho. Não, você não deve fazer isso, porque quando você para e diz, vou incluir isso aqui no meu trabalho, você está dizendo que condiz com o objetivo do seu trabalho. E às vezes não condiz, às vezes não vai ter relação nenhuma. Então você precisa ser um pouquinho mais pragmático e cético na hora de ler os seus títulos e resumos e pensar assim, deixa eu ver aqui se no título ou no resumo tem algo que se conecta com o que eu quero. Essa é uma falha na hora da leitura, porque as pessoas se perdem na jornada, não sabem o que elas vão ler, o que elas vão fazer, o que elas querem fazer. E aí, como elas se perdem na jornada, seleciona um mundo de artigos científicos.
seleciona um monte de coisa e depois não dá conta de terminar. Então, é importante você ter leitura estratégica na sua revisão integrativa, pensar. Isso tem conexão com o que eu quero? Tem conexão. Então, beleza, eu vou separar para a leitura completa. Isso aqui não tem conexão nenhuma, nada a ver, não vou separar. Isso se chama seleção de títulos e resumos. Você, depois dessa seleção de títulos e resumos, depois que você faz essa construção mais prática e objetiva, você vai avançar para a leitura completa. Ler o texto completo te ajuda a bater o martelo nessa história. Ah, então é agora que eu começo a, de fato, fazer o levantamento da evidência científica na minha revisão integrativa. Eu vou reunir tudo que tem conexão com o meu tema, não só as pesquisas de campo, mas todos os resultados que existem. Não recomendo que vocês tragam revisão narrativa. Por quê? Revisão narrativa expressa mais uma opinião do que uma síntese de evidência, como eu já abordei para vocês. Então, pode ser um critério você não incluir uma revisão narrativa, porque quando você traz uma revisão narrativa, você está lidando muito com a visão do autor. E a gente precisa trabalhar a ciência de uma maneira mais cética, de uma maneira mais objetiva. Então, eu não acho legal você incluir uma revisão narrativa. Pode incluir? Pode. Não tem problema não você incluir. Mas dentro da experiência de escrever cientificamente, o que eu observei? Que a revisão narrativa agrega pouco a síntese da evidência e isso vai fazer o quê? Vai rebaixar a qualidade da sua evidência, do seu artigo científico. Porque se você tem uma revisão integrativa com muitos artigos de revisão narrativa, aí já fica um pouco assim, poxa, é mais do mesmo. E a revisão integrativa não é para isso. A revisão integrativa é para trazer assim, olha, eu fiz o levantamento da literatura e eu percebi que existem muitos artigos originais com pesquisas de campo, então existem muitas revisões publicadas, revisões integrativas, revisões sistemáticas, e que a gente precisa achar um caminho para fazer uma pesquisa que a gente possa qualificar a informação. Então, quando a gente não conhece um tema, que a gente está aí se deparando com isso pela primeira vez, a gente vai escolher essa revisão integrativa. E aí, quando a gente faz a revisão integrativa, a gente tem que expressar os nossos resultados. E esses resultados é por meio de um quadro síntese. Então, gente, eu montei estratégia de busca, fiz seleção, além dessa seleção, eu fiz a leitura do título e do texto completo. Além dessa leitura do texto completo, o que eu faço mais um quadro síntese? Esse quadro síntese, gente, vai trazer ali a expressão dos seus resultados de uma maneira mais objetiva, clara, com organização de ideias. Então, é muito importante você ter nesse seu quadro síntese alguns elementos essenciais, como, por exemplo, o autor, o ano de publicação, é muito importante, o tipo de artigo que foi publicado, um artigo oriundo de uma pesquisa original, um artigo de revisão sistemática. Você precisa trazer alguma característica que você achou que pode ter destacado nesse artigo, que ainda não é o resultado. Por exemplo, uma pesquisa realizada com 3.000 pessoas. Então, você pode trazer algumas características ali relacionadas com a condução e com o método. E, além disso, você precisa trazer os resultados. Agora, sabe o que é um processo que as pessoas falham na hora de construir isso? É pensar assim, eu vou colocar aqui os resultados que o autor disse no resumo dele. Aí vai lá, copia e cola. Tá errado. Você não pode copiar e colar o que está no artigo, mas você tem que trazer de uma maneira mais direta e objetiva a informação. O autor está dizendo aqui no artigo científico que existem vários resultados, mas qual é o resultado que responde o objetivo do autor? Ele está dizendo aqui que o processo de educação ajuda no desenvolvimento infantil. Esse é o resultado principal dele? Se é esse o resultado principal, você vai colocar. Mas cuidado com essa história do copia e cola, porque isso é plágio. Esse é um problema nas revisões. As pessoas acham que pode, tem licença científica para copiar algo, para poder copiar o que está ali. E não pode, gente. Você tem que trazer ali
o resultado sintético objetivo com suas palavras do que o autor disse, para não caracterizar como plágio. Então esse quadro síntese, ele é muito, muito importante e tem uma surpresa disso também lá no evento, na Semana do Artigo Científico. Então, se você não se inscreveu ainda, recomendo fortemente que você se inscreva, que vai ter várias surpresas para vocês. Então, quando a gente pensa nisso, nessa estratégia, nesse caminho, a gente está pensando em quê? Eu quero algo que fique mais fácil para o leitor. Então, uma revisão, gente, que você só escreve o texto, que você interpreta e diz assim, fulano de tal disse isso, fulano de tal disse aquilo, Cicrano falou A, fulano falou B. Quando você está dizendo isso, você não está fazendo uma síntese, você está reproduzindo o que o autor disse. Então, toda vez que a gente pensa na revisão integrativa, a gente vai pensar em quê? De forma prática e de forma objetiva. A gente vai pensar que essa síntese de informações, tá? Que eu vou colocar ali, deve facilitar. Você não gostaria de pegar um artigo hoje que tivesse uma síntese da informação de tudo que você precisa de forma fácil? Quando a gente é autor, a gente esquece de se colocar na posição do leitor. Então a gente precisa facilitar isso, a gente precisa facilitar essa construção, fazer isso de uma maneira mais tranquila, mais fluida. E o quadro síntese é uma solução, é uma estratégia. Então, com todo esse panorama, com toda essa estruturação, você monta uma revisão integrativa. Ana, qual é a parte mais importante na hora de você construir uma revisão integrativa? A parte mais importante é você ter a sua pergunta de investigação coerente e montar uma estratégia de busca correta. A estratégia de busca muda completamente a direção dessa jornada. Você pode sair, você pode ter uma pergunta excelente e ter uma revisão péssima porque você montou a estratégia de busca errada. Então, a estratégia de busca é essencial nessa jornada. É o elemento mais importante, que mais se conecta com o seu tema. Então, se você está afim de fazer uma revisão integrativa, se você precisa fazer no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese, uma revisão integrativa para sistematizar suas ideias, se você quer usar isso como produto final, você precisa começar a entender essa lógica do objetivo conectado à estratégia de busca. Se você não entende isso, você não vai publicar um bom artigo científico. Porque hoje, gente, existem inúmeras publicações, mas e a qualidade da evidência? E a caracterização dessa informação? Tudo isso é muito importante, a gente não pode deixar de lado na hora da gente construir cientificamente. Então, a revisão integrativa expressa isso, expressa essa síntese de informações em que a gente vai trabalhar de maneira mais organizada as nossas ideias, seguindo etapas de maneira estruturada. Então, não pode ser da nossa cabeça. A gente precisa seguir o caminho que é preconizado. Gente, quem ainda não se inscreveu na Semana do Artigo Científico, se inscreva! 100% gratuito, 100% online. O link está na bio do Instagram. Gente, é muito, muito importante, porque esse evento foi feito para você. É tanto que eu passei uma pesquisa, queria saber qual era a dificuldade de cada um de vocês. Quem não respondeu a pesquisa, no grupo do WhatsApp, sempre está passando o link para poder você responder, no e-mail também, porque lá eu vejo o que você quer neste evento. Então, faz o favor de responder a pesquisa, de estar partilhando desse momento e de fazer isso de uma maneira diferente, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, corre, se inscreve, participa do evento, tá? Um beijo e amanhã eu vejo vocês aqui com o tema procrastinação. Como acabar com isso? Então, até mais aqui nas minhas redes sociais. Um beijo!